Hoje a nossa entrevista é com o Paulo Márcio. Paulo Márcio participa dos programas de treinamento do Direito na Escola, da pós em Docência Jurídica, e hoje ele recebe o prêmio de Revelação Docente. Esse prêmio é entregue para quem entra nos programas e se profissionaliza. Paulo Márcio, antes de tudo, vamos ver suas credenciais. Qual é o cargo que te legitima estar nessa poltrona hoje? Eu sou professor de Direito. Professor Paulo Márcio, você vai receber o prêmio na categoria Revelação Docente. Você precisou de enviar aqui comprovações. Você é um professor de Direito? Se tornou um professor de Direito? Bom, eu me tornei um professor de Direito depois de participar dos programas do Direito na Escola e fazer a pós-graduação em Docência, e aí que eu consegui angariar alguns contratos para poder iniciar a minha carreira na docência. Alguns contratos. Vamos lá. Você dá aula em qual nível hoje? Escola, curso técnico, faculdade, cursinho? Bom, hoje eu dou aula só em curso técnico e faço alguns trabalhos também em cursinhos, Algumas aulas esporádicas e também elaborando questões, corrigindo apostilas, Dentro de tudo que envolve a questão do professor da maneira certa. Cursinho e curso técnico. Isso. Você é professor de quê? Professor de Direito, no cursinho professor de Direito do Trabalho, Previdenciário, e quando você vai para cursinho preparatório, você corrige questões de todas as partes do direito, Então aí não tem um específico, mas posso corrigir Direito Constitucional, que eu também posso ser professor de Direito Constitucional e Administrativo. Vamos dar um passo atrás. Como que você nos conheceu? Bom, essa é uma história não muito longa, mas começou em 2016, com uma indicação que eu tive quando o Lucas dava aula lá na Newton, na Newton Paiva, você chegou a colocar um cartaz lá, falando direito na escola, e eu recebi uma foto desse cartaz de alguns conhecidos, e disso me veio sempre a vontade de querer entender o que seria o direito na escola. Porque eu sempre tive a vontade de querer ser professor, mas não sabia nem por onde começar, E com isso eu me interessei, procurei saber e participei de alguns sábados de treinamento lá no Prolabore. E foi muito bom, porque ali foi o passo inicial, o marco inicial para eu entender que eu quero ser professor, Que a minha vontade era ser professor. Até então eu tinha muita dúvida, mas ali foi o marco inicial. Eu, infelizmente, não consegui participar de 2016 até 2019 por N situações, somente por trabalhar em escritório e me ocupar o tempo todo. Eu não conseguia participar. Mas em 2019, no momento ligando para o Lucas, conversando com ele, lá no mês de dezembro, 19, janeiro de 2020, aí ele me falou, vem pro programa, vem participar com a gente, vem para a pós, que você vai ver um mundo de oportunidades que vai se abrir para você. E foi onde eu iniciei novamente a retomada no Direito na Escola e também na pós-graduação em Docência. Você então conheceu em 2016. Isso. 2019 você me ligou direto no meu telefone. Isso. E você então era advogado e Sim. percebeu que queria ser professor. Sim. E eu te falei que dava certo ou não? Você sempre falou que dava certo, que é o caminho, mas que bastava eu lutar, eu teria que trabalhar, eu teria que mostrar que eu realmente tinha condição de ser professor, porque não basta você querer ser alguma coisa sem ter condição. Você até pode, mas você tem que se preparar. Então foi isso que eu pensei. Eu tenho a vontade, não tinha preparação. E eu encaro a docência com muita questão de vocação, sabe? Para mim, eu sinto que é vocação. Eu sempre tive referências na minha casa, na minha família. Minha irmã, a minha irmã Márcia, ela é professora de inglês, de curso de educação básica. E eu sempre me inspirei nela também, porque ela, para mim, é uma exímia professora. Então, assim, eu sempre tive essa vontade. E com direito na escola, com o Lucas me falando que é possível, que tinha a chance, foi onde eu resolvi me jogar nesse universo da docência. Deu certo? Sempre vai dar. Deu certo, está dando, e com a graça de Deus e com muita luta e perseverança, com certeza vai continuar dando certo. Com muita luta. Você teve então que aprender algumas coisas. Foi um processo fácil? Não foi um processo fácil. Mas deixa eu te perguntar, o que você aprendeu exatamente durante essa trajetória que te conduziu a esse resultado? Bom, o que eu aprendi mais foi ter uma didática, porque a quantidade de professores que a gente tem na faculdade, que às vezes não atendem aquilo que a gente espera, hoje, a gente, trabalhando com a docência, a gente vê que assim, a gente precisa de ter uma didática, a gente precisa de ter uma organização. Não adianta a gente chegar lá na frente da sala e ficar falando e falando, igual pobre na chuva, Não adianta isso, a gente tem que ter uma didática, a gente tem que ter uma coerência, então a gente tem que ter organização e um plano de aula. E onde eu aprendi a fazer tudo isso com a pós-graduação em docência. Teve alguma outra habilidade ou ferramenta que foi útil nessa caminhada? Principalmente a segurança, O Lucas sempre falava comigo, olha, você está inseguro.
Eu participei lá no Prolabore, né, que a gente faz alguns vídeos e tudo. Nos primeiros vídeos foram horríveis, e eu precisei de trabalhar isso em mim. Então eu precisei de trabalhar a questão da segurança para poder falar e falar com propriedade, falar com tranquilidade, principalmente você saber o que está passando, porque o aluno espera o que ele quer ouvir, o que a gente quer passar para ele. E então a gente tem que saber o que está falando, tem que saber o que está passando e principalmente tem que falar aquilo que ele precisa de ouvir. A gente precisa de resolver o problema do aluno e com muito conhecimento e dedicação e didática a gente consegue chegar nesse resultado. Segurança, didática, você disse, você falou que fez vídeos também. Tem algumas ferramentas assim que são úteis hoje para o professor? Bom, o treino. Você tem que treinar. É pegar o celular mesmo em casa e treinar um pouco falando para poder ver se consegue falar bem diante as câmeras. Porque é uma realidade, né? Educação à distância hoje é uma realidade e você tem que se preparar. E infelizmente a gente vê muitas pessoas que não conseguem adaptar isso e a gente precisa de trabalhar isso, né? Então, no curso também da pós-graduação, eu consegui aprender isso, né? Fazendo esses testes, acompanhando as aulas que o Lucas passa pra gente e tudo aquilo que é didático pra gente poder melhorar, que a gente precisa de aprender. A gente não nasce sabendo, mas a gente consegue aprender ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada. E me fala uma coisa, como que você conseguiu os primeiros cargos? Alguém bateu lá na sua porta? Você estava às vezes na academia, alguém te chamou e falou, você quer ser meu professor? Como que foi o primeiro? Tem gente que não consegue às vezes o primeiro contrato. Como foi o primeiro contrato? Esse é um momento muito difícil, né? Como que eu vou chegar nas universidades, como que eu vou chegar nos cursos técnicos, como eu vou chegar nos cursinhos? Eu tinha a ideia de que entregando currículo e pela indicação, e somente com mestrado, baseado nessas 3 situações, é que você conseguiria a oportunidade. E na verdade não é. A oportunidade é você que faz a oportunidade. Então, a minha forma de chegar foi procurando a instituição, ligando, comparecendo, né, conversando com os coordenadores e falando, olha, eu sou professor, eu consigo lecionar a matéria tal, 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 e vamos fazer um teste, eu mando para você, se for necessário, eu mando o currículo, mas se for necessário, não enviando o currículo diretamente, porque o currículo não é a condição para você ser o professor, a condição é você chegar, ter uma estrutura que a pós-graduação mostra para a gente como é essa estrutura e aí a gente consegue mostrar o nosso trabalho. E a partir desse momento, mostrando o nosso trabalho, aí eles vão entender que você tem condição de lecionar dentro da instituição. E você tem mestrado? Não tenho mestrado. Teve alguém que indica? Teve um aporte financeiro? Não tenho mestrado, tenho intenção de fazer mais para frente. Não tenho aporte financeiro e ninguém me indicou na instituição para poder lecionar. Foi procurando a universidade, procurando o curso técnico, procurando os cursinhos e mostrando que realmente eu tenho condição, né? Eu tenho condição de trabalhar lá e de levar o conhecimento que eles esperam. Teve alguma dificuldade muito marcante nessa jornada? Teve. Esse é o momento mais difícil para mim, né? Nesse ano, né, como eu comecei a pós ano passado, em 2020, né, e desde o ano passado eu vim procurando e fazendo um trabalho com o Lucas, ele sempre me mostrando o caminho, olha, faz isso aqui, procura outro caminho e tal. E nesse ano, quando foi em março, em abril, eu passei por um momento difícil que eu peguei o coronavírus, a minha família toda pegou, e nós ficamos internados e eu saí do hospital em abril. Quando eu saí do hospital, eu recebi o convite para poder ingressar no curso técnico. E a gente assim, quando sai assim, doente, a gente não fica bem ainda, né? Até a concentração falha um pouco, mas eu procurei me esforçar com muita fé em Deus, procurei, né, cada vez mais trabalhar isso em mim e consegui ingressar no curso técnico. Mas no meio do curso técnico, infelizmente, eu perdi o meu pai e foi nesse meio. Eu não tive nem tempo nem de chorar muito, foi um tempo bem complicado, mas ainda assim eu consegui passar por cima disso, consegui passar por cima dessa dificuldade e me serviu de inspiração, né? Porque é uma coisa que eu quero e vou continuar batalhando. Então, assim, eu não deixei que isso me abalasse, mas que fosse de mola propulsora para eu poder continuar. Então faz um resumo aqui para mim, deixa eu entender melhor. Você começou em 2020 a pós-graduação. 2020 você pegou o coronavírus. 2021. Então 2020
Vamos começar a Aham. recapitular. Sim. Então, fazendo um resumo. Você, em 2020, entrou na pós-graduação. Isso. Em 2021, se você pegou coronavírus, foi internado, Sim. seu pai faleceu Isso. e você conseguiu esses 2 contratos. Sim. Tudo isso em menos de 1 ano e com todas essas dificuldades aí. Com todas essas dificuldades. Foi o momento mais difícil para mim nessa hora, mas que eu não quis desistir, né? Porque seria muito fácil eu passar por cima disso tudo e falar, não quero, a pós não é para mim, ser professor não é para mim, mas eu acho que isso veio no momento para mostrar que a gente consegue, que a gente é forte e que é possível conseguir tudo que a gente quer e precisa mediante um esforço e mesmo diante das dificuldades. E aí você conseguiu. Eu consegui. Qual que foi a sensação de você chegar a primeira vez numa sala de aula sabendo que você era o professor de direito? Primeiro, como eu falei no início, é questão de vocação. Eu entendo a docência como uma vocação. Eu não entendo somente como uma forma que muita gente acha de ganhar um extra, alguma coisa, não. Eu entendo como uma vocação, como uma coisa que eu quero para mim, estou lutando para ter e vou continuar lutando para ter. E a sensação foi de realização, tanto pessoal quanto profissional. É muito bom, sabe, você ser o formador de opinião, porque nós, enquanto professores, nós somos formadores de opinião. E a nossa missão, ela é muito maior do que estar ali dentro da sala de aula. Então, quando eles viam em mim uma pessoa como referência, apesar do pouco tempo que seja, do que foi, o que é a gente estar ali na sala, né, porque é poucas horas do dia, mas aquelas horas têm que valer a pena. E isso para mim que faz muito sentido, porque quando eu entrei e vi o olho de cada um brilhando, querendo conhecimento, isso aí não tem salário que paga. É simplesmente a realização daquilo que um sonho que a gente tem desde muito tempo. E quando te chamaram de professor a primeira vez? Ah, é uma emoção muito grande, porque ser professor não é só estar ali atrás, em cima, como se fosse um palco falando para vários espectadores. Professor é uma missão educacional. E a gente, enquanto está falando e sabendo que as outras pessoas estão ali para ouvir o que você tem a passar, isso é gratificante. Isso para mim foi extremamente gratificante e a realização de um sonho. Então, Paulo, você passou por essa trajetória. Perdeu o pai, aprendeu coisas que ainda não tinha feito na vida, você bateu em portas de instituições, você não citou, mas eu imagino que deve ter ouvido nãos também na vida. Muitos. E você chega aqui a esse momento, né, sendo premiado com o prêmio de revelação docente dos nossos programas, do nosso treinamento, do direito na escola e da pós-graduação em docência jurídica. Parabéns pela sua luta, pelo seu esforço, pela sua reviravolta. Parabéns. Esse prêmio é para você. Muitas pessoas para agradecer, né? Mas assim, eu quero muito agradecer a Deus por tá tendo condição de fazer isso, que é o que mais gosto, que é de ser professor. Quero agradecer muito as indicações que eu tive do direito na escola na época, né? Agradecer muito ao Lucas, né? Porque eu falo assim que quando a gente conversa com o Lucas, quando a gente conversa com outras pessoas, membros do direito na escola, a própria Grazi e outras pessoas, a gente engrandece muito, a gente aprende muito. E é tão bom conversar com pessoas que têm a nos agregar. E quem agrega pra gente é muito bom porque serve de estímulo, serve de vontade pra gente poder continuar crescendo, continuar buscando e continuar melhorando. Muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Direito na Escola. Obrigado à pós-graduação. Só tenho que te agradecer e dizer que é o início de um muito sucesso que Deus quiser a gente vai ter. Eu que te parabenizo, eu vi todo o seu esforço, acompanhei. Não foi uma jornada simples, não. O que significa para você receber esse prêmio agora? De lá de 2016, uma pessoa que estava ali dentro do escritório, passando todo tipo de dificuldades, a passar por muita luta, treinamento, esforço e conseguir um cargo, né, de professor de direito e realmente ter ali os seus alunos. Como eu falei, né, é a realização de um sonho, né? Os títulos, eles são importantes, mas muito mais do que isso. É o que a gente tem a oferecer para o outro, né? O que a gente tem a oferecer para os nossos alunos, o que a gente tem a demonstrar pelo nome que a gente constrói, né? Porque a nossa imagem, o nosso nome, é a gente que constrói. E ao longo da vida, nós podemos ser vários personagens. E a gente pode ser professor, a gente pode continuar sendo advogado, pode ser servidor, mas o mais importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta e principalmente fazer o certo, né?
né? Porque fazer o certo e fazer aquilo que a gente gosta, a felicidade, com certeza, ela vai estar atrelada ao nosso sucesso. Paulo, você está recebendo um prêmio aqui hoje, depois de ter passado várias dificuldades e ter conseguido esse cargo. Você tem uma mensagem para deixar para quem está ouvindo, quer começar na carreira, está se reinventando? A mensagem que eu tenho para falar, primeiro, primeiramente, eu sou muito religioso, acredito muito em Deus, acredito em Nossa Senhora, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, mas tenha fé. Eu falo isso por causa da fé, porque a gente precisa de ter fé. Porque é a fé que nos move, é a fé que vai permitir com que a gente continue caminhando e mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das quedas, mesmo diante daquilo que faz a gente ir para trás, vai permitir com que a gente continue caminhando, que a gente continue seguindo, continue lutando. Então não perca a fé, tenha sempre a energia positiva no sentido de buscar cada vez mais o que vai nos fazer bem, o que vai fazer e permitir que a gente seja muito melhor e principalmente seja feliz. Porque o sonho, ele é sonhado, mas a conquista tem que vir das nossas atitudes. As conquistas vêm das nossas atitudes. Essa é a mensagem do Paulo. Quem quiser te encontrar nas redes sociais. Bom, se quiser me procurar, tem meu e-mail, paulomarcioadv@yahoo.com.br, tem o Facebook ainda, né, gente? Paulo Ferreira e o LinkedIn, também Paulo Ferreira. Então tá aí, Paulo Ferreira, as atitudes vêm das nossas conquistas. Nós somos o @Direito na Escola. Até uma próxima.